Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Eu estou lendo a Bíblia, estou no livro de Marcos, vou pedir para você ficar até o final, deixar o seu like e o seu comentário. Que Deus abençoe. Marcos 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, e que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Eles foram e acharam um jumentinho amarrado a um portão, do lado de fora da rua, e o desamarraram. E alguns dos que estavam ali lhes perguntaram, que fazeis soltando o jumentinho? E eles responderam, como Jesus lhes havia mandado, e deixaram que o levassem. Então, levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho e outros ramos que haviam cortado nos campos. E tanto os que iam à frente dele, como os que seguiam, exclamavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. A figueira seca, a purificação do templo. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Eles os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a transformastes num antro de assaltantes. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilha com o teu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus lhes respondeu: Tem fé em Deus. Em verdade, eu vos digo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram a Jerusalém e, andando Jesus pelo templo, os principais sacerdotes, escribas e líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram-lhe: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus lhes respondeu: Eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondem-me. Eles então puseram-se a discutir entre si. Se dissermos, é do céu, ele dirá, por que não crestes nele? Mas se dissermos, é dos homens, temiam o povo, pois de fato todos consideravam João um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E ele lhes disse, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Marcos 12. A parábola dos agricultores maus. Então Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e edificou uma torre. Depois arrendou-a a alguns agricultores e saiu de viagem. No devido tempo, enviou uns servos aos agricultores para que recebesse deles do fruto da vinha. Mas
Dominando, eles os espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. E de novo enviou-lhes outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Então enviou ainda outro, mas eles o mataram. Também enviou muitos outros, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. E restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Então, por último, enviou a eles, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Portanto, o que o senhor da vinha fará? Irá e matará os agricultores e dará a vinha a outros. Nunca lestes essa escritura. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Procuraram então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que havia proferido essa parábola contra eles e, deixando, retiraram-se. A questão do tributo. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas, percebendo a hipocrisia deles, Jesus lhe respondeu: Por que me colocais à prova? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles trouxeram, e Jesus lhe perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? E eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Os saduceus e a ressurreição. Então se aproximaram dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, deixando mulher sem filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. Da mesma forma, o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, a mulher também morreu. Na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. E Jesus lhes respondeu: Acaso não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Ao ressuscitar os mortos, não se casam e nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. Quando aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, na passagem em que se fala da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. O primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. O Cristo, filho de Davi. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: Como os escribas podem dizer que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. E o Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi,
o chamar Senhor, como ele pode ser seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus critica os escribas. E Jesus continuava a ensinar, dizendo: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados em públicos, gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. A oferta da viúva pobre. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas, que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Glória a Deus, aleluia. E vamos fazer a nossa oração. Obrigada por você estar aqui. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.